Olha, você me desculpe a expressão, tá? Mas de acordo com médicos, Bolsonaro pode ter vomitado coliformes fecais. Seria a primeira vez? Quem sabe? Ai, ai, ó. Que ele fala muita merda, a gente já sabe, né? Pô, era impossível, né, Pedro? É impossível, cara. E assim, é um corte de uma live do DCM, mas assim, eu estava na live e não acreditei. Eu até perguntei para confirmar. Eu falei, doutor, é isso mesmo? O doutor que disse em questão é o doutor Marcos Caseiro, que é infectologista, salvou muita vida na pandemia, falando para as pessoas se vacinarem, para as pessoas tomarem cuidado. Ele tem muitos contatos no meio médico, é vereador hoje pelo PT em Santos, é um cara envolvido com a política, amigo do Alexandre Padilha, muito conhecedor. E eu virei para a Sofia, na hora que eu vi isso, eu falei, Sofia, teve um médico que falou que o Bolsonaro vomitou cocôzinhos por conta dos problemas de saúde que ele tem. Para vocês entenderem, tá, gente? Não teve fakeada, ele está mal mesmo, ele está mal de saúde. E aí eu fui cruzar a informação, encontrei uma reportagem do SBT que consultou outros médicos que disseram, não tem um release oficial do Bolsonaro, tá, gente? Vomitei cocôzinho. Tem relatos de bastidores que aparentemente uma das complicações que ele teve foi essa, soltar coliformes fecais pela boca. E aí não vou ficar aqui eu inventando, vou mostrar o médico, o senhor Caseiro, com propriedade falando a respeito do Bolsonaro. Vamos ver juntos. Sim, porque uma das grandes complicações pós-cirúrgicas é o que a gente chama de trombose venosa, né? Quer dizer, você tem estase sanguínea, ficar muito tempo deitado, fatores de coagulação são ativados por causa da cirurgia, você pode ter trombose, e essa trombose pode levar a embolia pulmonar. Então, quanto mais rápido mobilizar, menor. Até aí, está tudo bem. O que realmente chama atenção, veja, tudo que aconteceu aí não tem muita novidade. A gente chamava atenção nossa aqui, o abdômen dele, né? Um abdômen absurdamente distendido. Esse indivíduo já deveria ter feito uma correção cirúrgica disso. E certamente isso tem a ver com essas várias cirurgias que ele fez, né? A primeira, na emergência, quando você faz cirurgias em emergência, que foi a primeira lá atrás, muda, essas cirurgias abdominais é uma área muito vascularizada. O abdômen tem mais de 12 metros, o intestino. Então, quando você sutura e costura, você deixa pontos, né? Imagina quando você cicatriza e faz um corte. Essas áreas cruentas podem se aderir uma na outra, isso que eles chamam de aderência. Essa é uma complicação muito importante pós-cirurgia. Então, veja, o que aconteceu com ele? É um abdômen mexido, ele fez uma baita de uma hérnia abdominal, e essas hérnias, que é essa barriga muito estendida, a gente vê o umbigo dele enorme, elas fazem que o indivíduo fique mais propenso a ter torção intestinal, porque essas alças têm uma movimentação. Então, isso é possível que ocorra uma propensão maior a fazer torção, que a gente chama de válvula, e aí está tudo bem. Acho que ele já deveria ter sido operado antes para fazer essa correção abdominal. Isso é muito comum, isso chama-se uma hérnia incisional. Até aí tudo bem, quer dizer, fizeram uma cirurgia bastante... O cara tem uma hérnia na barriga, tá, gente? De tanta complicação que ele tem, e tem torção, tá? Eu tô dizendo essas coisas para explicar para vocês como é que chega no vômito muito peculiar. Demorada, cuidadosa para tentar fazer a hemostasia e evitar que ocorra outros procedimentos. Assim como, certamente, puseram uma tela ali naquele abdômen dele, né? Botaram uma tela lá dentro. Essa correção, eles põem uma tela para evitar que ocorra essa hérnia de volta. Agora, isso aí está tudo bem, né? Está tudo dentro dos conformes. Eu não vejo teoria conspiratória aí de ser uma outra coisa. Eu acho que é isso mesmo. É um abdômen difícil de trabalhar, porque já foi operado várias vezes. Talvez fizeram um trabalho... Chama atenção dois aspectos aí. O primeiro, essa mudança de equipe médica.
Esse, sobre isso, não. Esse cara que operou é um cara bom. Ele é filho do Dirceu Birolini. Birolini é um dos maiores cirurgiões do nosso país. O cara foi catedrático da USP, é um gênio da cirurgia. Esse deve ser o filho dele. Então, assim, em termos de equipe cirúrgica, ele está bem. O que chama atenção é justamente essa mudança súbita de caminho cirúrgico, né? Quer dizer, me parece, né, que esse cirurgião, aquele cara que tem aquele problema de paralisia facial, teve algum problema numa cirurgia com aquela deputada que veio a falecer. Eu acho que isso levou um pouco, né, de desconfiança por parte dos familiares da Michelle e optaram por mudar de cirurgião. Isso é bastante interessante, né? Porque quando você vem num certo caminho e, de repente, você muda de postura de cirurgião, me chama a atenção. Acho que tem várias possibilidades aí. Mas aí, viu, Kiko, está tudo dentro do conforme. Era um abdômen mexido, estava distendido, ele precisaria fazer cirurgia uma hora ou outra. Está tudo dentro dos coliformes. E ele esperou acontecer o pior, talvez, né? A gente tem história lá, não sei se vocês ouviram, que ele chegou a ter vômito muito grande, inclusive vômitos fecalóides. O que acontece? Quando você faz a dobra... Vômito com cocô? Hã? Vômito com cocô, é isso? Sim, sim. Porque você pode, dependendo de onde ocorre essa obstrução, o ilho fica paralítico, o abdômen para, né? O intestino fica o tempo inteiro movimentando. A gente ouve aqueles roncos, né? Às vezes, quando você come, você tem aqueles roncos do abdômen, né? Esses ruídos hidroaéreos são normais. Quando você tem uma torção, ele para de funcionar. Então, o intestino fica produzindo secreção o tempo inteiro. E você tem que passar uma sonda para você ficar vomitando, né? E tem relatos de lá que ele teve vômitos fecalóides, que pode ocorrer realmente, né? Indicando esse ilho paralítico, essa torção de alça e uma emergência cirúrgica. Tem que abrir e operar. E tem que fazer essa incisão total mesmo, que chama chifopúbica, né? Vai aqui do apêndice chifóide, no final desse ossinho aqui do tórax com o abdômen até a síntese pública. Se abre tudo o abdômen, porque é para você ter espaço para trabalhar delicadamente. Acho que você nunca viu o Bolsonaro por esse aspecto, né, Lúcio? Olha, que sai muita merda ali da boca dele, a gente sabe. Agora, literalmente falando, gente... É isso aí. Vômitos fecalóides. Merda, cara. O pessoal falando que jantou, estraguei a janta de um monte de gente. Não, eu selecionei vários comentários aqui pro nosso Clube do Fim, tá? Já deixo isso já tá tudo pra lá, separado. Né? E aí é o seguinte, eu falei, pô, vai que o doutor Caseiro enlouqueceu, né? Essa história sem pé na cabeça. Não, tem uma matéria de 2021 do SBT News. A Sofia até virou e falou, não é a imagem? Não, é do site, tá escrito. Entenda a suboclusão intestinal que acomete Bolsonaro, numa das internações dele. O presidente está internado em um hospital da capital paulista para tratar do problema. O que diz essa matéria? Assinado do Guilherme Resch. A subclusão intestinal que levou o presidente Jair Bolsonaro a ser internado no Hospital das Forças Armadas e depois transferido para o Hospital Vila Nova Star em São Paulo, onde permanece em tratamento, consiste numa obstrução parcial do órgão, o que pode provocar distensão do abdômen e refluxo por conta do acúmulo de alimentos ou gases impossibilitados de passar normalmente pelo intestino. Segundo médicos ouvidos pelo SBT News, ela é provocada por aderências, torções ou hérnias internas que surgem em decorrência de cirurgias pélvicas prévias, inflamação ou tumor, por exemplo. Dessa forma, no caso de Bolsonaro, está relacionada com os procedimentos cirúrgicos nos quais o presidente foi submetido após a facada que sofreu em 2018 em Juiz de Fora. Nas palavras do cirurgião, o aparelho digestivo e diretor do Hospital San Genaro, na capital paulista, Luiz Castro, qualquer indivíduo que é submetido a uma cirurgia abdominal pode ter o pós-operatório para o resto da vida dele, aderências no intestino. No caso de Jair Bolsonaro, é mais grave porque havia presença de líquido intestino dentro da barriga, que são as fezes. Então é uma cirurgia que é muito delicada e provoca muitas aderências, completou. Em situações extremas de obstrução intestinal, acrescenta ele, o indivíduo pode, inclusive, vir a vomitar essas fezes.
Bom, tem uma questão científica aí no meio do caminho, né? Não, e tá explicado, né? Literalmente ele tomou, pra galera que acha que a facada foi fake, que não teve sangramento e tal, literalmente ele solta cocô, gente. Pelas vias erradas. Bom, particularmente, assim, eu desejo muita saúde pro Jair Bolsonaro para ele ser preso com muita saúde e poder pagar todos os anos de cadeia que ele merece, né? Mas o que eu tenho a dizer é, quer que eu faça o quê? Não sou privada, pô? Só dar uma atualizada rapidinha, Lúcio, antes de encerrar o corte. Ok. Estado do Bolsonaro na UTI, ele segue em UTI, estado médico dele, ele não tá bem, como vocês estão vendo. Segundo o hospital, Bolsonaro tem boa evolução clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. Ele mantém a programação de fisioterapia motora, caminhada fora do leito e respiratória. Entretanto, persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI. O boletim ainda informa que os exames laboratoriais apresentaram melhora. O procedimento, que durou 12 horas, teve como objetivo remover as aderências intestinais, conhecidos como bridas, e reconstruir parte da parede abdominal. Essas alterações são comuns em pacientes que passaram por cirurgias abdominais anteriores, como é o caso de Bolsonaro, e podem causar dor, obstruções e outros sintomas. Os médicos responsáveis, aí tem o Cláudio Birolini e toda a equipe que está na tela. É isso, Lúcio. Trouxe um corte aí super agradável, super família para vocês. Inclusive, enquanto o Pedro trazia a informação, tá muito difícil segurar a risada, porque o chat aqui tá em polvo rosa, tá? Vamos para um clube do fim? Então, eu não sei nem se eu devia, mas tá, vamos lá. Vamos embora. Clube do Membros, deixa eu ver se tem uma trilha para o nosso Clube do Fim. Essa pode ser. É o nosso clube de membros aqui do Meteoro. Por uma colaboração simbólica, você se torna membro do Clube do Fim. Tem conteúdo que sai primeiro pro Clube do Fim, tem conteúdo exclusivo pro Clube do Fim, e você ainda troca uma ideia com a galera do Meteoro no Telegram. E a gente tem alguns comentários daqueles, ó. Se você chegou até agora nesse vídeo, você aguentou tudo isso? Aguenta mais um pouco, tá? Vamos lá. Katob falou, abdômen tava grandão porque ele tinha almoçado, pô, buchinchei. Aí, ó, pode ser também, né? Teve que colocar até a tela ali. O Dante mandou, por isso que ele sugere fazer cocô dia sim, dia não. Ele espelha pela boca no dia, num dia e no outro não. Ai, Deus. Daniel Barreto, gente, imagina o bafo de cocô dele. Por isso que a Michelle não consegue beijar. Inclusive, é verdade, tem isso, né? O John Lennon falou, pelo tamanho da pança, instalaram um telão, não uma tela. Verdade, né? Elfi Martini, até aí tudo bem dentro dos coliformes. O Xandão de Ibiúna, então pra ele a rota é peido. Tipo isso. E o Dante trocou Bala House por pastilha de privado. Tchau.